Da igreja com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, feliz pela presença de cada um. A honra, eita glória, a esse Deus amado que nos chama para ser um povo peculiar, um povo especial, um povo em que Ele não pisca. Você sabe quantas vezes você piscou os olhos hoje? Você sabe? E a Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, não tosquenejará. Ele não piscará os olhos sobre nós. Amém? Abra a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 22. Glória a Deus. 23, desculpa. Na verdade, eu ia usar outro versículo, mas nós vamos usar esse versículo aqui. Lucas capítulo 24. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, que chuvinha boa, hein? A chuvinha veio para refrigerar o calor que estava aí. Graças a Deus. Em todo o tempo, nosso Deus é bom. Está escrito na palavra do Senhor, no capítulo 24, a partir do 21, em nome de Jesus. A palavra do Senhor. E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse a Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinha visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive. Aleluia. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não viram. E ele disse: Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em toda as Escrituras. Sente, glorificando o nome do Senhor. Pai, ó Deus, Tu que, Senhor, está sentado no alto sublime trono e Tua glória enche toda a terra. Ó Deus, nesse momento, fala ao nosso coração de forma clara, precisa. Ó Deus, fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Amados, nós estávamos aqui pela manhã e nós fomos ministrados pela palavra de Deus, onde está escrito em João capítulo 17, 7. A tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus, que é as Escrituras, é a verdade. Se nós olharmos para alguém empolgado e você colocar um aparelho na mão dele e você pegar as instruções e entregar na mão de outro, certamente aquele que vai estar com as instruções
Ele vai cuidar melhor. Ele vai usufruir de tudo aquilo que contém aquele aparelho. De contrapartida, aquele que está empolgado, aqueles que está animado, vai ficar preso só naquilo que ele descobriu. Então, quando nós olhamos o Senhor falar que a palavra dele é a verdade, ele está trazendo para nós a revelação, dizendo: olha, para você viver melhor, para você ter uma vida duradoura, ou uma vida de satisfação e alegria e prazer, verdadeiramente, você só vai conseguir se você se apossar da palavra de Deus, e aplicar a palavra de Deus, e viver a palavra de Deus, porque as Escrituras é para você as instruções que vai te livrar de todos os problemas e males que o diabo ele vai implantar, laços e embaraços para tentar contra a tua vida. Quantos entenderam? Então, quando nós olhamos, nesse momento Jesus estava com o corpo glorificado? Não, estava ressuscitado. Ele estava ali, aonde os discípulos começaram a fugir. Por que eles fugiram? Porque eles teve uma percepção errada. Eles teve uma compreensão errada. E a Bíblia nos diz que eles caminharam com Jesus. Sinais e prodígios. Eles viram pão multiplicar, pessoas ressuscitarem, Jesus curar paralítico, Jesus fazer coisas sobrenaturais. E eles criaram uma expectativa pequena. Ele vai nos remir, nos tirar da opressão de Roma. Ele vai voltar a fazer com que nós nos tornamos livres, sem as cobranças de impostos pesado de César. E nós vamos viver o glorioso reino ao qual está prometido na palavra. Então Jesus, depois de ressuscitar, aparece para eles. E a Bíblia nos diz que Jesus vai caminhando e eles estão ali conversando, debatendo a respeito da frustração em que o Messias, que eles propagaram para o pai, para a mãe, não era aquele ao qual eles esperavam. Por quê? Porque ele foi morto e não conseguiu tirar a tão esperada opressão de Roma sobre os israelitas. Veja, eu quero que você entenda porque Jesus foi de encontro a esses homens, para trazê-lo novamente para o centro da vontade de Deus, aonde muitos cria no seu coração, ou até mesmo pela doutrina de demônios, aonde eles criam uma expectativa, e essa expectativa não é correspondida, e eles começam a se afastar, começam a se afastarem, achando que colocou a sua fé em um Deus aonde não é capaz de trazer a libertação, a cura, a provisão, o milagre, o escape para a sua casa, para a sua vida. E eu estava falando com o Senhor e Deus ministrou no meu coração. Eu creio que eu vou conseguir falar metade.
Jesus vai falar com esses homens algo que nós precisamos compreender. Ele chama esses dois para conversar e começa dizendo para eles algo muito interessante. Ele vai chamar esses homens de nécios. Vocês não conseguiram compreender aquilo que estava escrito, aquilo que foi contado, exposto a vocês a respeito do Cristo, que era necessário que ele sentasse no trono, colocasse uma coroa e com um cetro de justiça começasse a guerrear contra o exército de Roma. Foi isso que Jesus falou, igreja? Mas Jesus fala para eles dessa forma: honestos e tarde de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória. Começando por Moisés. Amado, quando nós olhamos, nós vamos ver claramente o que estava escrito e o que Jesus explicou para eles, para que nós pudéssemos hoje ter a plena convicção da obra de Cristo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o homem pecou, a Bíblia nos diz dessa forma: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele estava dizendo: não, você não entendeu o que Moisés escreveu na lei, ou naquilo ao qual está escrito em Gênesis, que da semente da mulher eu viria para vencer, para esmagar a cabeça da serpente. Ele viria para me ferir. E quando nós olhamos aqui, está escrito dessa forma. Cristo, ele tinha plena convicção do que veio fazer. Eu quero que você entenda isso. Se eu não terminar, você entenderá o restante semana que vem. Agora, ele falou de Moisés, que Deus, vendo que o homem havia pecado, com as suas palavras, diz que se o homem viesse comer daquela árvore, ele teria que morrer. E ao longo da história ou das escrituras, nós vamos ver lá em Romanos, aonde ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, aonde que a alma do homem é caríssima, e nada poderia resgatar essa alma, somente o sangue do Filho de Deus. Então, para que pudesse ter remissão, perdão de pecado, o sangue deveria ser derramado. Então Cristo está dizendo para ele: você não viu que Moisés falou isso? Que os profetas profetizaram a respeito disso? Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo, as feridas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviara pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Veja que os profetas profetizavam a respeito da vida do Messias. Aqui está o servo sofrendo, obediente. E aqueles que ouviam isso aqui, sabia que um tempo em que o Messias viria, ele era aquele ao qual João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. E qual era o propósito do Cordeiro? O Cordeiro, o sacerdote colocava a mão e transferia para ele o pecado, as iniquidades, a desobediência do povo de Israel. E o Cordeiro era imolado, silêncio. Ele era ceifado. E aqui o profeta está dizendo: assim será com aquele que virá, que nos resgatará, que nos curará, que nos perdoará, que trará sobre nós novamente a libertação da nossa alma, o favor de Deus. Quando ele vier, ele passará por esse processo, afligido, moído, castigado, desprezado. E a Bíblia está nos dizendo: da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra. O que aconteceria com ele? Se ele foi cortado da terra, ele foi castigado, moído, ele seria tirado da terra. Morreria. Nécios! Vocês não entendem, ele estava dizendo para aquele, que era necessário para que vocês pudessem ter a libertação, o perdão, a certeza do favor de Deus, do olhar de Deus. Era necessário. Para onde você está indo, nécio? E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. E por que ele estava sofrendo? Nem houve engano na sua boca. Mas por que ele estava sendo castigado? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Pecado de quem? Daqueles que estavam o tempo todo sendo ministrado, mas porque não aconteceu conforme ele queria, não aconteceu o glorioso momento de prazer que ele queria, ele achou conveniente dizer: eu não quero propagar esse Cristo que sofreu tudo isso. Esse homem que se diz ser Cristo, eu não quero crer. Porque eu poderia crer se eu voltasse a viver a tão desejada glória de Israel. Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros pelejariam e não permitiria que tudo isso acontecesse. Ele vai dizer para Pilatos: então tu é rei.
Isso. Mas a Bíblia está dizendo porque ele estava passando por esse processo. E a ignorância de muitos se afastam da presença do Senhor, porque não aconteceu do jeito deles. Não aconteceu do jeito dela. As coisas gloriosas não estão acontecendo. É por isso que eu não me volto para Ele com intensidade, com devoção, com desejo de viver para a glória e louvor do nome dEle. Por quê? Porque não está acontecendo a glória que eu quero. Quantos estão aqui? E a Bíblia está dizendo que ele sofreu isso tudo. E verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Moisés profetizou que ele sofreria um contra-ataque do mal. Os profetas profetizaram, como nós acabamos de ler aqui, o profeta Isaías. Em Salmo 22, 7 está escrito: todos que vê zombaria de mim, estendia os lábios e maneava a cabeça, dizendo: não confiou em Deus? Que o livre, pois nele o teu prazer. Abriram contra mim as suas bocas, como o leão que despedaça e que ruge. Veja que esse cenário foi expressado por Davi antes mesmo, muito tempo antes. E dessa forma aconteceram. Os homens pararam na cruz. Não confiou em Deus? Não falaste que Deus te dava livramento, poder? Faz agora, mostra agora, desce daí e nós creremos. Mas ele escolheu ser moído, afligido, castigado, para que nós pudéssemos viver para a glória e louvor do nome dele. Está dizendo aqui, os profetas, os salmos, em outras traduções falam, e aqui está dizendo para nós: como água me derramei. Lembra? Quando o soldado pegou aquela lança e cravou em Jesus, e a Bíblia não diz que saiu água e sangue sendo derramado em favor de nós. E todos os meus ossos se desconjuntaram. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque ele foi colocado na cruz, que não era para ele. Teve que puxar o braço dele, teve que puxar a perna dele para cravar aqueles pregos. E aqui está dizendo isso: o meu coração é como a cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se apegou ao paladar. Lembra que ele falou: eu tenho sede? E aqui está contando os detalhes. E puseste-me no pó da morte, pois me rodearam cães, e ajuntaram malfeitores e me cercou. Transpassaram-me as minhas mãos. Não foi isso? Não transpassaram a mão de Jesus? Não transpassaram os pés, está dizendo o Salmo 22, 16. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés, e poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre mim. Isso aconteceu dessa forma e era propagado. O Cristo veio para passar por esse momento de dor, de sofrimento, para que nós pudéssemos levantar a nossa cabeça e ficar em Jerusalém, até que do alto pudéssemos ser revestidos de poder, entendendo que Ele sofreu o meu sofrimento, que Ele sofreu a minha morte, Ele foi moído no meu lugar para eu viver intensamente para Ele. Mas Jesus agora vai de encontro àqueles nécios,
que não atentaram às palavras, porque iam se afastando, com certeza, para viver na mornidão, dizendo que conhece o poder de Deus. O poder de Deus, Paulo vai dizer, que é o Evangelho, que é a obra de Cristo. E quando nós temos esse poder no nosso coração, nós falamos não para o pecado, não para a iniquidade, não para aquilo que trouxe sofrimento para Cristo. Quando nós entendemos isso, nós nos levantamos para dizer: eis-me aqui, Jesus, ai de mim se não pregar o Evangelho para bárbaros, para grego. Eu sou devedor, porque eu era um pecador, eu era um condenado, existia uma cédula contrária, eu era escravo do diabo, e Cristo morreu no meu lugar, e agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para propagar o reino dele. Mas aqueles homens não entenderam isso. Está escrito, Onésio, de Moisés, Salmos e os profetas, que era necessário eu passar por esse processo. Amado, quando nós entendemos isso, nós chegamos nessa passagem em que o próprio Jesus, ele vai dizer: ora, achando-se, Mateus 17, 2, ora, achando-se na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. Ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus omitiu alguma coisa aqui? Jesus omitiu para aqueles homens, dizendo que pode ficar comigo vocês, porque eu vou ser maior do que Davi aqui na terra. Eu vou vencer os reinos e vou sentar naquele trono novamente, e nós vamos reinar nessa terra caída. Jesus falou isso para eles, igreja? Mas disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, ao terceiro dia ressuscitará. E eles entristeceram muito. Mateus capítulo 20, versículo 17, se aproximando para o propósito. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos, e no caminho disse-lhe: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-á à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneça, e o açoite, e o crucifique, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele omitiu alguma coisa para aqueles homens? Ele estava sendo alguém claro na sua palavra, e mostrando para aqueles que lá estavam: este é o caminho que o meu Pai projetou para mim, e eu estou vivendo segundo a vontade do meu Pai. Dá para entender isso, igreja? A Bíblia nos diz em João 18, 10, dessa forma: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Amado, Jesus tinha convicção do que ele veio fazer. Jesus tinha plena certeza do que Deus havia escrito era a forma em que venceria e traria para você a verdade, a justiça, o amor, o perdão, aonde ele destruiria
Satanás, como ele profetizou no jardim. E isso aconteceu de forma detalhada, como foi profetizado a respeito dele. E ele deixou para o seu discípulo clareza, para que o seu discípulo, no momento em que ele viesse a não estar no meio deles por 3 dias, era para eles começarem a dizer: ele vai ressuscitar. Ele mostrou ser Deus. Ele andou sobre as águas, ele multiplicou pão, ele ressuscitou a Lázaro, ele ressuscitou o filho da mulher de Naim, ele curou o paralítico, ele curou leprosos, ele profetizou a minha negação, como Pedro, ele profetizou a traição de Judas, ele falou coisas futuras que aconteceu da forma como ele mesmo disse. Ele é Deus, ele vai ressuscitar. E nós precisamos estar aqui. Nós precisamos estar reunidos para esperar o momento que ele nos disse que viria glorificado. Mas olhar para Jesus com o coração caído, certamente você vai se afastar de Jerusalém. Olhar para Jesus segundo o seu coração e não segundo a palavra de Deus, você vai achar chato demais ser cristão. Você vai achar cansativo demais estar constantemente buscando na presença de Deus aquilo que vai te dar força, autoridade, sabedoria para você desejar viver o Evangelho, pregar o Evangelho, ser um instrumento na mão dele. Se você olhar para Jesus com o olhar caído, você não vai viver aquilo que Jesus espera de você nesse tempo. Quantos estão entendendo, igreja? Você vai dizer: não, Jerusalém eu não vou ficar não, porque Jerusalém me traz a memória dele. E é por isso que nós devemos estar em Jerusalém. É por isso que nós devemos estar neste lugar de comunhão, neste lugar em que nós trazemos a memória que a palavra de Deus se cumpriu. Quando Paulo viu nas Escrituras que tudo que aconteceu com Jesus aconteceu segundo aquilo que estava escrito, Paulo disse: esse é o Cristo. Eu devo devotar a minha vida, eu devo entregar toda a minha eloquência, todo o meu conhecimento, toda a minha habilidade, todo o meu estudo, tudo aquilo que eu achava que sabia, como nada aos pés dele para dizer: traz para mim a tua revelação. Traz a minha mente quem tu és, de forma clara, para que eu possa levar outros entender a tua grandeza. Eu não quero viver mais para mim, eu não quero viver mais querendo levar rituais, querendo levar coisas que não mudaram o meu coração. Eu quero levar a verdade, e a verdade é você, é o Senhor Jesus. Amado, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você compreenda. Porque acabamos de ler que Jesus, ele saiu à procura de quem, igreja? À procura dos nécios, à procura dos tolos, à procura daqueles que Deus está chamando para entender. Você está vendo como vai acontecer nos últimos dias para com a igreja? Você está vendo o que vai acontecer nos últimos dias sobre a terra? Você está vendo que os falsos profetas vão adentrar dentro da igreja, fazendo sinais e prodígio, que vai enganar a muitos, que o amor de muitos vão se esfriar, que a apostasia vai entrar. Você está vendo que está escrito: quando se aproximar a vinda do Messias, muitos procurarão mestre segundo o seu coração. Você está vendo que as Escrituras estão dizendo
Porque naquela época, colocaram o seu coração e se apartaram daquilo que Deus estava fazendo, trazendo salvação para eles, mas não aconteceu do jeito que eu queria. Então, amados, Jesus falou: vocês são tolos. E Deus quer, nesses últimos dias, que nós, como igreja, porque Jesus, ele caminhava sensível, é necessário, é importante. Ele ia de encontro àquilo que era a vontade de Deus para agradar a Deus. Ele desejava ver o céu se abrir e dizer: está aí o meu filho, fazendo conforme, é o meu filho que me agrada, é o meu filho que me obedece. Porque as palavras que eu não falo de mim mesmo, conforme o meu Pai mandou. O que eu faço vem da parte do meu Pai. Pratique e vocês vão ver se a doutrina é minha, é do meu Pai. E a vida de Jesus, as ações de Jesus, tudo que ele fazia tinha um propósito: trazer a palavra de Deus. Eu dei a tua palavra a eles. Eu permiti, eu transmiti para eles aquilo que o Senhor me confiou, a obra de trazer a verdade, de trazer luz, de mostrar o que te agrada. Jesus foi perfeito em tudo, mas Deus não ausentou para ele a cruz, porque na cruz estava a glorificação, na cruz estava aquilo que agradava a Deus, a justiça, e olhar para você e dizer: você é digno de viver eternamente comigo, porque o meu filho sofreu na cruz para que você pudesse ter a certeza da salvação. Você está entendendo, igreja? Cristo permitiu fazer da forma como Deus queria, para que no final você pudesse dizer: eu tenho uma vida eterna, e Deus fosse glorificado, e ninguém apontasse para Deus: tu és injusto, tu és um Deus que tem preferências. Seja Deus verdadeiro. Cristo glorificou a Deus, fazendo aquilo que tornava eu e você merecedor, somente por esse caminho. Cristo poderia desejar a glória, naquele tempo poderia desejar o aplauso, a multidão, mas ele veio convicto para viver o que estava escrito. Por que isso é importante, igreja? Porque nós, como cristão, como Jesus falou para Paulo, para Pedro, é importante nós termos a ciência, o conhecimento nesse tempo. De que? Não beberei eu o cálice ao qual o meu Pai está me dando. Não foi isso que Jesus falou? E nós, como cristãos, devemos saber o cálice que vamos tomar como igreja nesses últimos dias. Você não vai ser glorificado com seu carro importado. Você não vai ser glorificado com seu corpinho de atletinha bonitinho. Você não vai ser glorificado com seu relógio de 1 milhão balançando na igreja. Você não vai ser glorificado com seus dentinhos de ouro. Você não vai ser glorificado com a sua roupa de não sei quanto. Você e eu, nós seremos glorificados quando nós sabermos o cálice que nos espera, que também o nosso Deus será glorificado na terra. Por isso nós vamos aprender como viver nos últimos dias de forma tal que glorifica o nosso Deus e não glorifica o nosso coração caído. Que Deus nos dê graça para no decorrer dessa semana, que é semana de oração, buscarmos como Jesus mais e mais
Aquilo que por 30 anos ninguém via sua manifestação, mas ele estava se abastecendo. Porque se ele parecesse com 10, ceifava a vida dele com 10. Se ele aparecesse com 20, ceifava com 20. Mas ele estava pronto. Porque todo o tempo ele mergulhava na presença de Deus. E tudo que ele viveu estava escrito. Se nós mergulharmos na presença de Deus e olhando nas Escrituras como devemos nos posicionar nesse tempo, certamente nós também glorificaremos o nosso Deus. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te permita, a não ser um tolo, para não viver como um nécio, se afastando de Jerusalém, mas sim buscando poder que vem do alto, para nos fazer de nós, homens e mulheres, que glorificam o nome dele. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou orar por você.